todo pedido de perdão feito ao Pai, em nome de Jesus, será atendido. O texto que eu quero olhar com vocês hoje, eu vou apresentar o texto, se você quiser também abrir a sua Bíblia, pode, está em Jeremias. Jeremias capítulo 3, é um capítulo maravilhoso do livro de Jeremias. Lá naquele capítulo, Deus está tratando com o povo com uma imagem, com uma metáfora, com uma figura. Ele está dizendo que o adultério é figura do que eles estavam fazendo, que o povo de Israel estava adorando outros deuses. Então, uma ligação interessante, né? Porque quando o templo foi inaugurado, aquela experiência fez com que eles se apegassem ao Deus de Israel, ao único Deus verdadeiro. Mas com o tempo eles foram se apaixonando por outros deuses. O Deus do vizinho, o Deus da colheita, o Deus do sol, o Deus da água, o Deus da vitória na guerra. E começaram a ter um affair, começaram a arranjar o que Deus nessa imagem chama de amantes. Então veja só que interessante, o povo começa a construir altares para outros deuses. Aliás, quem começou a fazer isso foi o próprio Salomão, que tinha construído o templo para adorar um único Deus. E quando chega em Jeremias, isso está elevado a uma potência muito, muito alta. E a linguagem é essa, vocês estão entendendo? A linguagem é que Deus está dizendo: vocês estão me traindo, como uma mulher trai o marido. Quando vocês constroem um altar para um outro Deus, vocês estão me traindo, como uma mulher trai ao seu marido. Tanto Judá quanto Israel. E aí então aparece o texto, tá? Inicial. Vamos ler juntos? Vamos? São 2 slides. Leiamos. Pensei, depois de fazer tudo isso, ela voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel, por causa do seu adultério. Mas Judá, irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Israel não se preocupou nem um pouco em cometer adultério ao adorar ídolos feitos de madeira e pedra. Agora a terra está contaminada. Apesar de tudo isso, Judá, sua irmã traiçoeira, não voltou para mim com sinceridade, apenas fingiu estar arrependida. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor me disse: até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Entrou na linguagem? É uma linguagem forte. São 2 irmãs casadas com o marido. Uma começa a ser infiel, começa a trair o marido. Aí esse marido dá divórcio para essa infiel. A outra vê, faz a mesma coisa, mas há uma diferença entre elas. Notou a diferença? Essa segunda tem 2 desvantagens sobre a primeira. A primeira desvantagem é que ela viu a outra fazer bobagem. Mesmo assim, faz. E a segunda desvantagem é que ela volta
entre aspas, arrependida. Mas ela não está arrependida, ela finge que está arrependida. E a conclusão de Jeremias, você percebeu, né? Até a 5ª linha, quem está falando? O Senhor. As últimas 2 linhas é Jeremias falando que o Senhor disse como conclusão: a Israel é menos culpada que Judá. Que coisa, hein? Que situação, que quadro triste esse dessas 2 irmãs. Na verdade, Deus está se referindo a 2 países, tá bem? No norte, Israel, e ao sul, Judá. 2 países derivados de uma única nação, Israel como um todo. O norte, que ficou com a maioria quando eles brigaram, né? No fim do reinado de Salomão, depois do reinado de Salomão, como conta o livro das Crônicas, é a mesma época, tá? Israel pega um rei que não é descendente de Davi, e Judá continua com um descendente de Davi. Nessa altura, então, algumas tribos, a maioria fica ao norte e outras 2 ficam ao sul. Uma continua chamando Israel, a do norte, e outra passa a se chamar Judá. São 2 tribos no sul, que são quase 3: Judá, Benjamim e os levitas. Na tribo do sul ficou bastante gente da tribo do norte. Bastante não, uma parte da população de Israel veio para Judá, e ao norte ficou só Judá. Acho que você já entendeu a situação. E aí eu queria, pelo menos, que nós pensemos em alguns princípios a esse respeito. Primeiro, a não clareza sobre a própria situação afasta o perdão. Nós estamos hoje falando de perdão, de ficar livre das bobagens que a gente faz, de ficar livre dos erros que a gente comete, de ficar livre dos equívocos, de passar régua, de ser perdoado, de ser purificado, de ter chance de não ficar carregando as mesmas coisas a vida inteira. Isso é horrível, não é? A vida vai ficando cada vez mais pesada, quando que tinha que ficar cada vez mais leve. Qual é a proposta cristã para isso? O perdão. O perdão, como um passe de mágica, o milagre do perdão. A gente faz a bobagem, mas tem como consertar. Só que para consertar é preciso ter clareza sobre a própria situação. Não havia clareza nesse momento daquela nação. Eles não sabiam sobre eles mesmos. Eles não conseguiam decifrar a si mesmos. Isso é tão triste, tão triste. Lembra do fariseu e do publicano que foram orar? Né? Os 2 foram orar, mas só um saiu justificado. Porque o fariseu não tinha clareza sobre ele mesmo. Tá? Ele dizia assim: ô senhor, o senhor tem muita sorte de ter a mim como alguém que fala com o senhor. Eu faço isso, isso, aquilo, e eu não faço isso, isso e aquilo, e eu não sou como esse aqui. Que coisa, você acha que ele estava fingindo? É tão ridículo que a gente chega a pensar, acho que ele estava fingindo. Mas pior do que ele está fingindo, é ele pensar mesmo, pensar isso mesmo dele, não é? Isso é horrível. Isso é a pior situação humana que pode acontecer com alguém. Uma pessoa que não tem clareza sobre
ela mesma. Isso é horrível. Ela foi entrando numa loucura de inventar uma outra pessoa para defini-la. Ela foi virando uma pessoa inventada, criada, construída, que depois de algum tempo, ela nem sabe mais quem ela é. Se ela é quem ela é, ou se ela é quem ela construiu. Isso acontece demais. Isso aconteceu com Moisés. Vocês lembram disso? Quando isso aconteceu com Moisés? Lembram ou não? Aconteceu com Moisés. Ele passou 40 dias no monte, conversando com Deus, para ele descer com as tábuas da lei, tá? Ele ficou tanto com Deus, diz que o monte tremia, e eles fizeram uma marcação no pé do monte, que ninguém podia passar daquela marcação, só Moisés. Se alguém passasse daquela marcação, seria morto. Você vê a situação, o monte tremia e fumegava, e ficava lá só Moisés e Deus, 40 dias. Quando Moisés desce, é um negócio maluco. Moisés está fosforescente, Moisés está brilhando, a glória de Deus penetrou nele, e ele está reluzente. É uma história, coisa de Antigo Testamento, que a gente lê e fala, puxa vida, que coisa, como é que deve ter sido isso? Ele estava tão reluzente que as pessoas não conseguiam conviver com ele. Então o que ele fez? Ele pôs um véu, ele se cobriu para poder se conviver com as pessoas. E aí ele passou a conviver com as pessoas. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, depois você lê lá. Com o tempo ele percebeu que aquele brilho começou a desvanecer, começou a sumir. Ele chegava em casa à noite, tirava o véu, e aquele brilho começou a sumir, porque na verdade aquele brilho não era dele, aquele brilho era de Deus, ele continuava sendo o mesmo Moisés, tá? Mas ele foi percebendo à noite, quando ele chegava nos seus momentos reclusos, que o brilho estava diminuindo, até que um dia o brilho sumiu. Mas o Novo Testamento nos dá uma informação interessante do que ele fez. Vocês lembram disso? Ele já não precisava mais do véu, mas o que ele fez? Não tirou. Eu que sou um homem público, sei bem o que é isso, né? Sei bem o que é isso. O medo de vocês acharem que eu já não sou mais aquele. O medo que vocês pensarem que eu já não sou mais quem eu fui há 10 anos. E me sentir inseguro. E começar a inventar um Daniel que na verdade não existe. Foi exatamente isso que Moisés fez. Isso acontece demais, e não só com os pastores. Mas eu diria que acontece mais com os religiosos que nós somos. A nossa tendência de misturar a nossa cara com a nossa máscara é muito grande. E sabe, se isso começar a se tornar um hábito, e se isso for incorporado no nosso jeito de agir e reagir, com o tempo vai acontecer uma loucura. Sabe qual é? A gente não vai saber mais o que é a cara e o que é a máscara. A gente não vai mais saber a diferença entre o que nós somos e o que nós achamos que nós somos. Ficou tudo misturado. E foi isso que aconteceu com Judá. Ela não sabia mais o que é se arrepender. Ela não sabia mais o que era errado e o certo. Ela não tinha mais a capacidade de ser sincera. Olha que coisa mais triste.
quando a cara já não tinha mais divisão entre a cara e a máscara. Isso aconteceu com gente boa e com gente ruim, que a gente pensa assim, isso é coisa de gente boa, que é muito orgulhosa, mas tem gente ruim que é assim também, sabia? O jovem rico era um gente boa, não era? Mas ele tinha máscara e não sabia mais a diferença entre a máscara e o rosto, porque quando ele vai para Jesus, e ele diz para Jesus, como é que eu vou para o céu? Jesus disse, guarda os mandamentos. E ele diz assim, eu guardo tudo. E Jesus tem que tirar a máscara dele, dizer, você não guarda tudo, o 10º mandamento você não guarda, você cobiça, o amor ao dinheiro te dominou. Uma mulher pecadora, entre aspas, mulher samaritana, também tinha máscara. Ela conversa com Jesus na beira do poço. Lá pelas tantas, Jesus fala assim, chama o teu marido. Ela, não tem marido. Máscara. Ela já tinha tido 5 maridos e estava num 6º que nem marido era. Mas ela não pode encarar a própria situação. Ela não sabe lidar com isso. E Jesus precisa cutucar ali, tentar arrancar a máscara que ela nem sabia que era máscara. Ela já pensava que era rosto também. Tem igreja assim. A igreja que ensinou todo mundo a usar máscara, o pastor usa, a igreja usa. Tem uma igreja assim na Bíblia. É a igreja numa cidade chamada Laodiceia. Todo mundo mascarado. Todo mundo mascarado. Perguntavam um para o outro, o que você acha da nossa igreja? E eles diziam assim, nós somos maravilhosos. Estamos ricos, estamos bem. E aí perguntava para Jesus, que é o pastor da igreja, como é essa igreja? É pobre demais. Miserável, pobre, cega e nu. Está nua a igreja. É possível fazer isso com uma família. A família dos mascarados. E eles não sabem que são mascarados, porque eles já usaram aquela máscara tantas vezes em família, que eles acham que é o rosto natural. Isso pode acontecer com todo mundo. A falta de clareza sobre a própria situação impede o perdão. Afasta o perdão. Para o perdão chegar, é preciso clareza. É preciso ter clareza. Por isso que Paulo diz a Timóteo, olha, eu gosto de você, Timóteo, gosto da sua fé. Porque a fé que você tem, eu percebo que é a mesma fé que a sua mãe tem. E eu fico mais feliz em perceber que a fé que você tem é a mesma que a sua mãe tem e é a mesma que a sua avó tem. Então, veja quanto tempo isso está sendo cultivado. E ele diz sobre a fé de Timóteo um valor maravilhoso que serve para nós. Pega para você isso. Que Paulo disse para Timóteo, vamos pegar para nós. Assim, olha, a sua fé é muito boa, porque é uma fé sem fingimento. Fé sem fingimento. Guarda isso, Timóteo. Guarde isso. A fé sem fingimento é maravilhoso. Talvez Jesus não tenha feito nada mais regularmente do que tirar as máscaras das pessoas. Depois de ressurreto, ele foi falar com Pedro, lembra? E disse para Pedro, você me ama? Sabe o que Jesus estava fazendo com Pedro? Lá depois de ressurreto, estava tirando a máscara de Pedro. Porque Pedro, no meu tempo de moço, tinha uma gíria, não sei se ainda tem. Fulano é muito mascarado. Ainda fala assim hoje em dia, não? Fala, Rebeca. Ainda se fala assim hoje ainda dia? Fulano é mascarado. Fala? Não, né? Isso é uma gíria muito antiga. Alô? Fala mascarado ou não? Não.
falso. Não, mas isso não é gíria. Falso é a palavra mesmo do dicionário. No meu tempo era, fulano é muito mascarado. Jesus está dizendo para João, para Pedro, você é mascarado, Pedro. Você me ama? Vocês lembram que Pedro tinha prometido que não negaria Jesus? Tinha dito que todos os 11 poderiam negar, mas ele não negaria Jesus. E aí ele nega Jesus. Jesus fala, olha, você vai me negar e o galo vai cantar para você lembrar que você é mascarado. Você não sabe quem você é. Quando você fala sobre você, você fala de uma outra pessoa, não de você. Você é mascarado e você já mascarou tanto que você não sabe mais qual é a cara e qual é a máscara. Você me ama? E aí Pedro fica, o senhor sabe. E ele faz isso 3 vezes, para doer bastante, para Pedro tirar a máscara. Pessoas vieram ser batizadas por João Batista, e João Batista falou, você eu não batizo. João Batista batizou muita gente, mas alguns ele disse, você não, porque ele achou que eram mascarados. Eram mascarados, não sabiam falar sobre si com clareza na presença de Deus. É fundamental, falar com clareza. Falando em gíria, eu diria um segundo princípio, com Deus precisa ter papo reto. Isso é uma gíria um pouquinho mais nova. Fala assim? Papo reto? Papo reto, esse ela entendeu. Eu não sei o que é papo reto, então eu fui num dicionário informal. Olha o que é papo reto. Caô. Ajudou alguma coisa, não? Eu li lá, falou, caô não ajudou em nada. Aí tem outro sinônimo, blá blá blá. Eu falei, bom. Começou a entender, mas eu tive que ir para um dicionário um pouco mais da minha geração. Aí diz, olha, papo reto é conversa sincera, objetiva, sem enrolação. Isso é papo reto. Com Deus, para receber o perdão de Jesus, nós temos que ter clareza sobre a nossa própria situação e papo reto. Papo reto. Direto, objetivo, sincero, caô, sem blá blá blá. Se isso não acontecer, não haverá perdão, a gente não vai conseguir se relacionar com Deus. Tem que ter um papo absolutamente direto. Quem está com a Bíblia aberta, se quiser acompanhar na Bíblia, mas eu escrevi aqui outros 2 textos. Olha que beleza, vamos ler junto? Eu sublinhei os verbos que definem o papo reto. Olha só, vai, vamos leiamos. Reconheça sua culpa. Admita que se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e cometeu adultério contra Ele ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Para aí, não é interessante? Parece pai ensinando filho, né? Parece, né? O que você fez? Blá, blá, blá. Não, fala o que você fez. Não, fala. Fala assim, eu peguei. Aí ele diz, eu peguei. Isso, fala melhor, fala mais alto. Parece conversa de filho, né? De quem é essa borracha? Blá, 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 blá. Não sei. Não, fala de quem é essa borracha. Como você conseguiu essa borracha? Parece conversa de filho e pai. Olha que interessante. Vamos ler de novo, vai. Reconheça sua culpa. Olha isso que bonito, vai.
admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus e cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Como é difícil falar isso, não? Depois, confesse que não quis ouvir a minha voz. Eu, o Senhor, falei. O Senhor diz: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre. Eu até arrumei o texto de um outro jeito para ficar ainda mais claro. Espero que eu não esteja atrapalhando, e sim esclarecendo. Reconheça sua culpa. Admita. Poxa, eu queria saber um pouquinho mais de hebraico. Deve ser um verbo muito importante esse. Admita que se rebelou contra Deus. Esse contra Deus é importante. O seu problema é com Deus. Admita. Que difícil isso. Aí vai num outro nível. Confesse. Fale. Confesse que não quis ouvir. Confesse que não quis ouvir. E um terceiro nível. Volte para casa. 3 níveis. Primeiro, uma disposição mental. Precisa ter clareza na mente. Disposição mental. Eu pus coração de propósito, porque é um trabalho duplo, mente e coração, um convencendo o outro. Um trabalho que envolve emoção e raciocínio, que envolve desejo e lógica. Porque o desejo nem sempre é lógico, e a lógica conflita com o desejo. Então eu quis pôr os dois. O primeiro nível do papo reto, da clareza, tem a ver com a mente e o coração. O segundo nível, com a boca. Confesse, fale, emita som. Articule ideias e transforme as ideias não tão claras em frases claras. Romanos 10:9 diz sobre a nossa salvação: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. É mente, coração e boca. Lógicas, desejos e emissão de compromisso verbal, externo. Se não souber falar, aprende fazer gestos das libras, para que isso saia com um sentido. A minha mente, o meu desejo e a minha voz. Que coisa maravilhosa esse texto de Jeremias. E depois o complemento da atitude. Ande, pés, mãos, corpo, saia do chiqueiro e volta para casa. Saia da mentira, arranque essa máscara e pise nela, arrebente com ela. Enfrente quem você é, tome uma nova atitude. A sua biografia tem que ser alterada. O perdão muda a história. Não existe perdão que não muda nada. Eu estou perdoado, vamos sair hoje os 17 degraus. Eu estou perdoado. É a semana que vai dizer se hoje nós somos perdoados. É terça-feira, é quarta-feira. É o jeito que a gente vive depois de sair daqui que vai dizer se a gente saiu daqui perdoado, justificado ou não. Isso é de uma beleza enorme, esse texto de Jeremias. Mente, coração, boca, pé, mão. Lembra o corinho das crianças? Cabeça, ombro,
joelho, pé, nem lembro mais como é o corinho. É todo o nosso ser que ficou claro, e a gente foi a Jesus e saiu perdoado. Nosso currículo muda. Quando a gente sai perdoado, a gente apaga o currículo anterior e acrescenta uma linha nova e diz: agora o meu currículo tem uma informação nova, fundamental, porque eu fui perdoado. Minha mente ficou clara, meu coração ficou límpido, a minha boca falou com sentido, e isso mudou a minha vida. Agora eu não faço mais. Nem sei porquê, é um milagre de Deus. Mas eu tenho uma outra inclinação. Que coisa estranha, eu não sabia que eu podia ter essa inclinação. Pois é o perdão. O perdão faz isso. Ele inclina para um jeito que a gente nunca foi inclinado. Isso é uma beleza. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. É o Evangelho. Isso aqui é a cara da parábola do filho pródigo, não é? É a cara da parábola do filho pródigo. Dá até para fazer uma comparação não muito bem feita entre Jeremias 3 e o filho pródigo. O filho mais novo, mais sujinho, é Israel. O filho mais velho, mais limpinho, mais comportado, é Judá, o sul. E aí você fica pensando, quem é pior do que quem? Mas os dois tinham o mesmo problema. Isso fica nas entrelinhas da parábola. Qual era o problema igual para os dois? Um era sujinho, gastou toda a herança dele com meretrizes, foi morar no chiqueiro. O outro não, sempre dentro de casa, fazendo o trabalho direitinho, mas os dois tinham o mesmo problema. Qual o problema? Clareza, clareza. Hoje é a lição da clareza. Os dois tinham problema com o pai. Os dois tinham o mesmo problema. Um problema com o pai. Freud explica. Está na cara lá. Os dois tinham problema com o pai. Por isso o mais novo, quando volta, diz: me trata como um dos teus trabalhadores, porque agora eu sei o que é um pai ruim, que trata mal o trabalhador. E eu me lembrei que os seus trabalhadores são muito bem tratados, quanto mais seus filhos. O Senhor não é mau como eu pensei que o Senhor fosse. Olha que clareza. E o mais velho tinha problema com o pai também. O Senhor não sabe o que é mal, o que é bom. Eu ponho sujo para dentro de casa e me deixa aqui fora. O Senhor não é bom. O Senhor não sabe julgar. Os dois tinham o mesmo problema. Que coisa triste. E é mais triste ainda que a parábola acaba e um dos dois não consegue se reatar com o pai. Um dia eu quero sentar na presença de Jesus e falar: acaba a parábola para mim. Como é que terminou essa conversa? Desse mais velho, esse santinho, mascarado, que não sabia enxergar a si mesmo. Acaba essa parábola para mim, eu preciso saber como é que ela terminou. Porque na parábola, só um foi claro sobre ele mesmo. Só um, o texto da Bíblia é tão lindo, fala assim: só um caiu em si. Só um teve a capacidade de ter um papo reto. Um papo reto sobre o Pai e sobre si mesmo. E esse um que comeu churrasco, esse um que foi revivido, ressurreto. Que
coisa maravilhosa, maravilhosa. Olha, esse texto aqui é precioso. Eu animo você a reler ao longo da semana, Jeremias 3, com as tarefas do pastor Phil. Todo aquele que buscar o Pai, em nome de Jesus, será perdoado. Mas eu digo para você que precisa ter clareza. Papo reto. Papo reto. Nem sei se é com caô ou sem caô. Não sei essa outra gíria. Sem. Papo reto. Sem caô. Existe coisa mais bonita do que o perdão? Existe coisa mais linda do que a chance de refazer as coisas? É horrível estragar as coisas, mas é lindo recuperar as coisas. É horrível estragar as pessoas, mas é lindo recuperar as pessoas. É horrível estragar uma casa, mas é lindo restaurar uma casa. É horrível sair de casa, mas é lindo voltar para casa. Quando um casal se revê, se revisita, se reconcilia, é lindo, não é? Já experimentou isso? Fica um amor, não fica? Fica um amor, às vezes mais do que antes. É incrível isso. É lindo. Não vai dar tempo hoje, acho que já deu. Mas o final do capítulo 3 fala sobre 4 níveis de restauração. É lindo. Fala de liderança, fala da cidade, fala das nações. É lindo. Depois você lê lá. E fala das gerações. Eles chegam à conclusão que havia gerações que eles não eram curados. Gerações sem cura e sem perdão. Mas no capítulo 3 eles experimentaram uma geração que experimentou o perdão e a restauração. Isso é muito bonito. Isso é maravilhoso. Que Deus não permita que ninguém saia daqui com seus pecados. Você não precisa sair com seus erros. A gente não precisa pagar pelos nossos erros. Jesus já pagou. Está pago. Está pago. Toda vez que a gente procurar o Pai, em nome de Jesus, com clareza, com papo reto, sem caô, sem blá blá blá, com sinceridade, Ele vai perdoar e purificar. Reconheça, admita, confesse, volte. Lembra dessa? Mas nunca é tarde não, sai da escuridão, há um novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde não, sai da escuridão, há mesmo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.